Olá, eu me chamo Anderson, sou aluno do curso de licenciatura em Física do IFPA Campus Bragança e hoje nós abordaremos o tema Leis da reflexão. Agora vamos falar um pouco sobre o que é reflexão. Reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Bom, nós iremos analisar agora essa imagem. Nessa imagem nós temos uma superfície P e nós vamos supor que ela seja um espelho. Então, essa imagem que nós destacamos como superfície P, ela vai ser o nosso espelho. Nós também temos tracejado uma reta normal a essa superfície, que é uma reta perpendicular a esta superfície. Mas afinal, o que é uma reta perpendicular? É uma reta que forma um ângulo de 90 graus em relação a essa superfície. Então, essa reta normal ela vai servir de referencial para que a gente possa medir os ângulos de incidência e de reflexão, ou seja, os delta I e o delta R. Nós vamos supor que nós temos um laser e esse laser que nós temos, ele vai emitir um raio de luz. Esse raio de luz que vai incidir nessa superfície P, ele vai se refletir. Esse raio incidente em relação à reta normal, quando ele for incidido através do laser nesse espelho, ele vai formar um ângulo ΔI, que eu vou chamar de ângulo de incidência. E a partir desse momento que eu incido o raio de luz do flash no espelho, ele vai me dar um raio de reflexão. E esse raio de reflexão, em relação a essa reta normal, tracejada aí na imagem, como vocês podem ver, ele vai formar um ângulo ΔR, ou seja, que é o ângulo de reflexão. Uma coisa importante que devemos analisar, que pela segunda lei da reflexão, que nos diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é que não existe nenhuma exceção para essa lei, ou seja, sempre vai ser desse mesmo jeito. Ou seja, independente do problema que você encontrar, seja no Enem, seja em algum livro, sempre o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo de reflexão. Nessa segunda imagem, nós podemos analisar o que nos diz a segunda lei da reflexão, onde ela vem nos falar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Notemos que o feixe de luz que é emitido por esse laser, ele está fazendo um ângulo de 60 graus em relação à reta normal. E o raio refletido também está fazendo um ângulo de 60 graus em relação à reta normal. Nesse nosso experimento nós iremos utilizar um espelho, um laser e um pouco de trigo. Nós iremos analisar através deste experimento a comprovação da lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e a reta normal, elas são coplanares, ou seja, elas têm um ângulo de 90 graus em relação à superfície. E aí devemos olhar e percebermos que quando eu inicio a minha atividade experimental, eu não tenho essa facilidade de verificar o raio de reflexão. E aí quando eu utilizo o pó de trigo, eu tenho uma facilidade de verificar isso. Isso acontece por conta das moléculas de ar que atuam sob esse feixe de luz, fazendo com que eu tenha uma melhor visão. Então, como eu falei, através desse experimento eu tive uma melhor visão de como ocorre essa questão do meu ângulo de incidência e o meu ângulo de reflexão. Então esse foi um experimento básico de óptica e foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau. Agora nós iremos abordar associações de espelhos planos. A associação de espelhos planos acontece quando a luz é refletida por um espelho que eu posso chamar de superfície P1
e atinge um segundo espelho, que eu vou chamar de superfície P2, formando assim uma combinação de imagens refletidas. Na associação de espelhos planos, nós temos dois tipos de associação: a associação em paralelo e a associação regular. Olhando essa imagem aí, nós temos a associação em paralelo, ou seja, o número de imagens do ponto A formados nos espelhos é infinita. Melhor dizendo, cada imagem de um espelho faz o papel de um novo objeto para outro espelho e assim sucessivamente. Então a gente observa aí nessa imagem que ela está formando infinitas imagens. Então essa é a associação em paralelo. Nessa outra imagem nós temos a associação regular, ou seja, vamos considerar um alfa como sendo o ângulo formado por dois espelhos planos com as superfícies refletoras se defrontando. A quantidade de imagens formada por um ponto, objeto P, colocado entre dois espelhos, pode ser determinado por uma equação, essa equaçãozinha que vocês estão vendo aí, onde esse N é o número de imagens, ou seja, essa forma ela vai basicamente calcular o número de imagens formadas pelos dois espelhos. E aí eu tenho 360 graus dividido por alfa menos 1. Nós temos uma observação. Se a expressão 360 graus dividido por alfa for par, o ponto objeto poderá assumir qualquer posição entre os dois espelhos. Porém, se a expressão 360 graus dividido por alfa for ímpar, o ponto objeto P deverá ser posicionado, melhor dizendo, no ponto bissetor de alfa, ou seja, um ponto de 45 graus. Através deste experimento, nós iremos utilizar de forma prática aquela formulazinha que nós vimos anteriormente. Então, primeiro de tudo, eu vou usar dois espelhos planos, esse pedaço de papel que eu desenhei, esse bonequinho aí, e um transferidor. Então, neste momento, nós iremos aplicar na prática aquela formulazinha que nós vimos anteriormente. Primeiro de tudo, eu vou posicionar os espelhos, esses dois espelhos, num ângulo aqui de 180 graus. E aí, a partir daí, nós vamos ver quantas figuras nós vamos visualizar através desta angulação formada por esses dois espelhos. E logo em seguida, nós vamos utilizar essa formulazinha para verificar se o número de imagens que o espelho está nos mostrando corresponde com os nossos cálculos mediante a esta fórmula. Nós podemos observar, a partir do momento que eu coloquei a minha imagenzinha na frente do espelho, que eu estou vendo apenas uma imagem. E também nós vamos analisar que nós estamos vendo a mesma imagem, só que de forma inversa, ou seja, uma imagem enantiomorfa. E aí, agora nós vamos utilizar os nossos dados e vamos colocar naquela formulazinha que nós mostramos anteriormente, para ver se realmente os cálculos correspondem com a atividade prática que nós estamos realizando neste momento. Então, eu vou pegar a minha formulazinha e vou substituir no meu alfa o valor do meu ângulo aqui. Então, meu ângulo aqui é 180 graus. E eu vou fazer os cálculos para ver se realmente vai corresponder, o número de imagens vai ser correspondente com o que eu estou vendo. Então, vai ficar N igual a 360 graus dividido por 180 graus menos 1. Então, quando eu dividir 360 por 180, vai dar 2. Menos 1 vai dar 1. Então, eu vou ter apenas uma imagem. Então, a gente já pôde ver que realmente isso se atribui a este experimento. Nós devemos levar em consideração que quanto menor o ângulo, mais imagens eu vou ter formadas. Agora eu vou fazer novamente o experimento, só que agora eu vou diminuir o meu ângulo. Então, agora há pouco nós utilizamos com 180, agora nós utilizaremos nosso ângulo como 120. Então, nosso ângulo alfa aqui vai ser 120. Então, nós vamos analisar que vamos ter mais de uma imagem agora. Ou seja, nós teremos duas imagens. E se a gente jogar naquela formulazinha, nós vamos ver que 360 dividido por 120 é 3. Com menos 1 vai dar 2. Então, realmente é verídico. Então, esse foi o nosso experimento, né?
Foi um experimento simples, basicamente só para exercitar o que nós já aprendemos anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.